de um louvor, através de uma palavra que você também fala, deixa aí através de áudio, através de escrita mesmo, pode ter certeza que alguém está sendo alcançado por intermédio desta palavra ou louvor, tá bom? Tem mais aí, pastor Rubens? Vamos lá, tem mais mensagem chegando para nós. Na paz do Senhor, meu pastor, gostaria de convidar todos os ouvintes da Rádio ID para hoje à noite acompanhar o programa Filhos na Fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nessa noite, irmãos, participação especial do pastor Allen Melo, lá da Sedentos 2, que hoje irá trazer uma palavra para o nosso coração. Não perca essa programação, programa Filhos na Fé. Glória a Deus, pastor Zamor. E já estamos ligados aqui na Rádio ID Coração Sedento, essa programação abençoada aqui, eu e minha esposa Nice Paiva, glória a Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Aldo, pela sua palavra aí, irmã Nice também, que está conectada, ligadinha, esse casal que é bênção de Deus. Queridos, hoje à noite, como o irmão Aldo já falou, às 22 horas, não perca o programa Filhos na Fé. Um alô também para o nosso querido pastor Allen Melo, lá da Sedentos de número 2, que vai estar aqui nos estúdios da Rádio ID, para também deixar uma palavra de Deus para você. Amados, eu quero nesse momento refletir um pouquinho da palavra do Senhor para nossas vidas. A gente não pode fazer um programa sem antes terminar o programa, sem antes deixar uma palavra de Deus para você, tá bom? Quero aqui aproveitar e mandar um abraço também para o meu querido amigo, irmão, Rai Falcão. Ele está dizendo paz, pastor, abraço. A paz, meu querido Rai Falcão, homem de Deus. Apareça conosco, né? Rai Falcão, um servo de Deus, um profissional top de linha. Deus abençoe meu querido irmão Rai Falcão. Lembrando, irmãos, antes de eu trazer a mensagem, que dia 5 de agosto nós teremos um evento de rua. Eu quero convidar você a fazer parte desse evento. Esse evento, irmãos, será o primeiro encontro de adoradores sedentos. Então, já quero convidar você para estar nesta festa, que será linda, linda mesmo. Nós teremos bandas, teremos muitas comidas típicas para você neste dia, teremos teatro, dança, então faça parte. Nós estaremos aí fechando a rua e cultuando ao Senhor na rua, propagar o Evangelho do Senhor para o nosso bairro, aqui no bairro São Francisco, na rua Sobrinho Maranhão. Então quero convidar você a estar conosco nesta grande festa, que será sem dúvida nenhuma uma bênção de Deus. Então, dia 5 de agosto, quando já estiver quase próximo, nós vamos trazer as bandas que estarão aí fazendo parte desta programação. Nós vamos trazer nos nossos programas para aqui deixar um pouquinho do louvor deles para todos nós, tá bom? Então, quero lhe convidar a estar conosco no dia 5 de agosto, o primeiro encontro de adoradores sedentos. Também, irmãos, dia 15, 16, 17 de setembro, já quero antecipar aqui o nosso encontro com Deus, segundo encontro deste ano, dia 15, 16, 17 de setembro. Então, quero lhe convidar a fazer parte desses 3 dias, que serão 3 dias de seminário abençoado, tá bom? Então, quero lhe convidar a estar conosco em nome de Jesus. Então, vamos lá, querido, uma palavra de Deus para você, baseado já naquilo que estávamos falando logo no início, mas eu quero aqui enfatizar e me apegar no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 8. Aqui nesse capítulo de número 8, ele aborda vários assuntos. Dentro desses assuntos, nós observamos uma situação, uma cena
muito típica da época, né? Muito típica da época, que era alguém que era pego em adultério, e esse alguém era levado à praça pública para ser apedrejada até a morte. E aqui nós vemos um caso de uma mulher que foi pega em adultério e assim levado por escribas e fariseus em direção à praça para ser apedrejada. No decorrer da caminhada, no trajeto deles, eles se deparam com Jesus, né? que verdadeiramente é o Senhor, aquele que reina, aquele que habita, aquele que transforma a vida, aquele que muda radicalmente a vida do ser humano. Então, automaticamente eles estavam indo ali em direção à praça para apedrejar essa mulher e se depararam com a vida, né? Isso quer dizer, a mulher ia para a morte e ela teve a oportunidade de viver. Ali estava um judeu, né? Jesus Cristo. E, obviamente, irmãos, que para ela achava que seria mais um acusador, mais alguém que ia condená-la, mais alguém que ia apedrejá-la. E Jesus não veio para condenar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus não veio para condenar, mas Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar ninguém. O propósito de Jesus na terra foi para que pudesse alcançar o maior número de vidas de pessoas. O ministério de Jesus terreno durou apenas até os 33 anos. Jesus morreu aos 33 anos e o seu ministério foi apenas de 3 anos. Mas durante esses 3 anos, Jesus mudou muita vida, transformou muitas vidas. Só que o ministério de Jesus, ele não cessou ali, porque até então Jesus deixou seus discípulos para que continuasse esta caminhada. Também, no período dos discípulos, que depois apóstolos, também o ministério de Jesus não cessou em Atos dos Apóstolos, não cessou depois da morte dos apóstolos. Se você for observar, aquele que estuda, aquele que já teve um estudo mais aprofundado, vai ver que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não encerra. É um livro que não conclui, é um livro que ainda está em seus atos, tá certo? Então, o ministério de Jesus não cessou. E aí, os apóstolos morreram, né? E depois de então, ficam os remanescentes, que são os cristãos de hoje. Eu faço parte do ministério de Jesus. E eu quero ser um daqueles que Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Bom, baseado exatamente nisso, ali estava um que não veio para condenar. Até então a mulher não sabia que ali estava um que ia sentenciar a ela, ia dar a liberdade, na verdade, para ela viver, para ela poder continuar a vida. Só que com uma liberdade, essa liberdade seria diferente. Ele não iria sentenciar à morte, ele iria absolver, mas com algo diferente. Observe nesse texto. Ela vai, caminha, e ali de repente eles observam, os escribas e fariseus observam que ali estava Jesus, e ali para eles tentar Jesus, jogaram aquela mulher e fazem a pergunta a respeito do que Jesus diria em questão da situação desta mulher. O que ele falaria a respeito desta mulher? Nós vamos ver no versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Bom, eles trazem um respaldo,
né? Pela a lei mosaica, eles trazem esse respaldo, porque lá na lei realmente estava contido isso, então eles trazem esse respaldo. No versículo 6 eles vão dizer isto, diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: observe, irmãos, antes de nós entrarmos no 12, porque é a partir do 12 que eu quero enfatizar para você. O versículo 11, ela diz que ninguém tinha condenado. E Jesus diz: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus absolveu aquela mulher. Jesus deu a sentença da vitória, da vida para aquela mulher. Mas ele deixou algo que é muito interessante isso observar. Ele deixou algo que essa mulher não poderia fazer jamais. Ele diz: vai-te e não peques mais. O que condenava aquela mulher? O pecado. O pecado era o que estava levando aquela mulher para a morte. O pecado era o que estava fazendo com que aqueles escribas e fariseus o levasse aquela mulher ao apedrejamento. E a Bíblia diz que Jesus dá o veredito final para esta mulher. Ele absolve ela, mas para ela continuar com a sua vida intacta, protegida, resguardada, restaurada, enfim, ele dá o veredito final. Vai-te e não peques mais. Essa mulher é protegida, é resguardada da morte, e para ela continuar assim, tinha um requisito importante para ela: nunca mais ela deveria pecar. Não se sabe mais a história desta mulher. E hoje, pastor, o que isso quer dizer para nós? Sabe, querido, Jesus já nos tirou da sentença da morte. O salário do pecado é a morte. Jesus nos tirou da sentença da morte, comparado a esta mulher que estava caminhando para a morte. E quando nós aceitamos, entregamos a nossa vida para Jesus, porque a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, lá em João capítulo 15, que foi Ele que nos escolheu, e nós aceitamos, entregamos as nossas vidas para Ele, para continuarmos preservando e cuidando da nossa vida eterna, a nossa coroa, a coroa da vida, é necessário e fundamental que nós obedeçamos essa ordem de Jesus, esse veredito final que Jesus deu para essa mulher. Vai-te e não peques mais. Mas o que existe mais de hoje é pessoas continuando no pecado. É como se o ser humano deixasse a morte, é como se Jesus tirasse a nossa vida da frente de um matador
e dissesse para ti continuar vivendo, tu tem que deixar essa vida que tu vivia antes. Mas o ser humano quer continuar na vida errada. Jesus nos tirou dessa sentença de morte, entregando a sua vida em favor de nós. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Através da sua ressurreição também nós ressuscitamos juntamente com ele. Mas quantas pessoas hoje ainda estão desobedecendo a Jesus e continuam praticando os pecados. Os pecados que levam à morte. E quantas, como eu falei logo no início desse programa, quantas vidas estão morrendo porque estão deixando de servir a Jesus e estão voltando à prática do pecado. Essa mulher, ela ia ser absolvida, mas Jesus deixou escrito, não peques mais. Porque se pecar, irmãos, você volta de novo a estar na sentença da morte. Se pecar, você volta de novo a cometer o mesmo ato e sujeito a levar de novo, a se levar à morte. Uma certa história, isso é uma história verídica, de um homem que cometia tantos e tantos delitos, tantos e tantos pecados, tantos e tantos erros, matava, roubava e fazia tantas coisas. Quando ele fazia esses erros, acontecia que ele tinha um advogado, que esse advogado sempre respondia por ele. E quando ele cometia algum erro, ele já estava muito confiante naquele advogado. E de repente ele mandava que alguém acessasse, ligasse para o seu advogado, para que o advogado viesse defendê-lo. Bom, o advogado recebia a ordem e ali ele intercedia pelaquele malfeitor, pelaquele homem, e assim ele recebia, era absolvido. Aquele advogado sempre estava ali em defesa daquele homem. Chega um momento de tantas e tantas idas e voltas, ele comete outro erro. E ele manda que alguém entrasse em contato com aquele advogado, que sempre estava disposto a resolver a sua questão, a absolver daquele erro. Quando de repente alguém chega e diz, nós não conseguimos contato mais com o seu advogado. Esse telefone já não existe mais. Não estamos tendo mais acesso a ele. E ele entra em desespero, mas nós temos que dar um jeito de encontrar esse advogado. Chega um momento que eles não encontram mais o advogado. E ele vai para aquela tribuna, para aquele fórum, para ser julgado pelo seu ato. E quando ele, sentado naquela cadeira, e uma porta abre, e quem ele vê? O seu advogado. Fica feliz, alegre, porque o seu advogado está ali. Só que quando ele observa que o advogado não vai mais para a direção dele, o advogado vai para aquela poltrona mais erguida, e ele senta naquela poltrona que estava reservado para o juiz. E aquele homem olha para ele e disse assim, nós te procuramos para defender minha causa. E aquele homem que era advogado diz, hoje eu não posso mais, porque a minha condição de advogado foi daquela época. Hoje eu sou juiz. Estou aqui para lhe sentenciar. Devido aos seus delitos, devido aos seus erros, eu lhe condeno. Sabe, querido, uma pequena história, mas que é uma realidade.
Hoje nós temos o nosso Senhor Jesus, que é o nosso advogado por excelência. Mas chegará um dia que ele será juiz. E ele estará para julgar. A pergunta hoje que eu tenho a nós, nesta tarde, é: como tem sido a sua vida? De quedas, de levantes. Você cai e levanta. Você cai e levanta. O que é interessante nisso é que toda vez que você cai, você se arrepende e o nosso advogado por excelência está ali, disposto a dizer assim: eu paguei um preço por você. Estou aqui para lhe perdoar. Ele sempre vai estar pronto para nos absolver. Mas um dia isso tudo vai cessar, querido. Possa ser que hoje ele lhe perdoou, mas não se sabe se amanhã vai ter outra oportunidade de perdão. É necessário avaliarmos, porque o pecado sempre tem o seu salário. Mas Deus, Ele está disposto todos os dias para nos abençoar. Mas o ser humano, com a sua vida de pecado contínuo, chega um tempo que talvez ele não encontre mais esse mesmo Senhor aqui, dessa mulher adúltera, desse mesmo Senhor que disse para esta mulher: vai-te e não peques mais. Ou aquele mesmo advogado que resolveu a causa daquele homem tantas vezes, mas agora ele já não estava mais em condição de advogado, mas estava na condição do juiz. E eu quero aqui, porque o nosso tempo já está indo, no versículo 12, devido a essas questões, aí Jesus falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe, querido, aquele que anda com Jesus, Jesus é a luz do mundo. Observe que o mundo jaz no maligno, a Bíblia Sagrada diz, e aqueles que aderiram, decidiram viver uma vida de práticas erradas, a Bíblia dá para eles exatamente essa condição de escuridão. É uma pessoa que decidiu viver nas trevas. É uma pessoa que decidiu viver uma vida de escuridão. Porque não é o pastor Azamor que está falando isso, irmão. Mas é a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, para ter a luz e não andar mais em trevas, é necessário seguir Jesus. Ah, pastor, mas eu sirvo a Jesus, eu tenho Jesus, eu não preciso ir para um templo, eu não preciso estar congregando para dizer que eu sigo a Jesus, que eu sirvo a Jesus. Essa pode ser a fala de muitas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Jesus diz: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso, pastor? Eu não posso mais viver uma vida errada. Eu tenho que todos os dias tomar sobre minha vida a cruz de Cristo. Foi por intermédio da cruz de Cristo que nós tivemos a vida eterna. Seguir a Cristo não é viver nas práticas erradas, porque Jesus nunca pecou. Jesus é santo e perfeito, e se Ele está dentro de nós, Ele precisa de um corpo também purificado. Entende, querido? Então nós, para vivermos
na luz de Cristo, precisamos seguir Ele. Não dá para viver em luz se nós não estamos seguindo a luz. Então, a Bíblia diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Os fariseus tentando intimidar Jesus, o versículo 13 diz, disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse-lhe, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Aí eles perguntam, disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheces a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Sabe, querido, irmãos, quer conhecer a Deus, como nós falamos em João 3,16. A Bíblia Sagrada fala que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Para nós termos Jesus em nossa vida, para nós realmente ter Jesus, precisamos aceitá-lo. Ele foi enviado para que nós possamos ter a vida eterna. Se queremos ter a vida eterna, é necessário termos Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus. Então não há possibilidade nenhuma. João capítulo 14, versículo de número 6. Então não há possibilidade nenhuma de nós irmos até o Pai, se não for por intermédio de Jesus. E Jesus está explicando aqui. Jesus está explicando aqui. Se vós não conhecem meu Pai, se vós não me conheces a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. É necessário, querido, nós entendermos que nesse mundo não dá mais para viver sem Jesus. Quer continuar sem Jesus? Então vai continuar nas trevas. Uma realidade que você pode reclamar, pode dizer, o pastor está sendo muito, mas essa é a realidade e acabou, meu irmão. Não dá para viver neste mundo sem Jesus. Precisamos ter Jesus para poder viver nesse mundo. Então esta era a pequena reflexão que eu teria para você nessa tarde. O que eu posso fazer, pastor, para me ter Jesus? Aceite a Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Hoje eu quero fazer uma oração por você. E se você realmente deixar que Jesus entre na sua vida, você já vai ter Ele. Ele bate na porta do coração. E se você abrir a porta do seu coração, Ele entra e vai cear com você e você com Ele. Então não esqueça, o veredito final daquela mulher que Jesus deu foi: não peques mais. Se pecar, você já está fora do plano. Ah, pastor, mas eu me arrependo e Jesus me perdoa. Jesus lhe perdoa tantas vezes que você se arrepender. Mas não esqueça que um dia isso pode cessar. O ser humano está tão assegurado nisso. Eu peco hoje, peço perdão, Jesus me perdoa. Não é assim não, irmão. Mude de vida. Seja íntegro, seja fiel.
seja santo, porque Ele é santo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, Pai. Já estamos no final do nosso programa, Senhor. Mas eu quero orar por esta vida que ouviu esta palavra. Eu te peço, Senhor Deus, que a Tua graça esteja sobre ela. Se hoje ela está dizendo, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Senhor, quando uma vida abre a sua boca e seu coração para entregar a Ti, a sua vida, a Ti, o Senhor está disposto a perdoá-la. Por isso hoje, Pai, talvez tenha alguém dizendo, Senhor, eu quero aceitar, eu quero me reconciliar. Pai, eu te peço que o Senhor, nesse momento, entre nesse coração, liberta esta vida, Senhor, muda a vida dela, e que ela esteja com o nome escrito no livro da vida, Pai, para que naquele grande dia o Senhor possa o chamar. Senhor, assim nós te pedimos, e já queremos te agradecer, em nome de Jesus. Meu amado amigo, amada amiga, o pastor Franco Neto está dizendo a paz, meu pastor, Deus abençoe, estamos recebendo a bênção. Obrigado, meu pastor, muito obrigado. Meu querido amigo, amiga, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aí conosco até esse momento. E que essa palavra tenha ficado em seu coração, guardadinho, e que não esqueça, mesmo veredito que Jesus disse para aquela mulher, vá, levanta-te e não peques mais. Amém? Deus abençoe a todos, querido. Fiquem na paz, tenham um restante de dia e o início de noite cheio da graça do Senhor. Esse foi o programa Coração Sedento e esta é a Rádio ID, a rádio missionária, aquela que conecta você a Cristo. Deus abençoe, fiquem na paz. Eu fui! Tragam enfermos, Jesus pode curar. Venham correndo a Cristo se entregar. E quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser, quem quer, com minha voz eu canto. Eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Oh, 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 E quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem Chaveiro, ligou, chegou. Confecções de chaves e carimbos. Fazemos abertura de carro e cofre, recarga de cartucho, fechaduras de todos os modelos, instalação de fechaduras em geral, fechaduras digitais, conserto de fechaduras de carros e alarmes, atendimento rápido, 24 horas. Localizado na Rua Dr. Thomas, 144, Vila Amazonas, Adrianópolis. Ligue 3088-2552, 99201-9136, 98145-2271, 99144-4206. Falar com Janderley ou Amorim. Barbearia Deus é Fiel, o melhor salão para cuidar da sua estética. É só aqui no Salão Barbearia Deus é Fiel. Faz barba, cabelo e bigode. Venha conferir em 2 salões bem perto de você. Rua Antônio Passos de Miranda, Petrópolis, próximo ao Colégio GM. Salão 2, Rua Projetada, Japim 1, próximo à Praça Polivalente. Atende seu serviço no telefone 991 77 47 69. Fale com Tony Madi. Loja Panda, açougue e padaria, estivas em Gerais. Melhor preço da cidade só aqui, na Loja Panda, situada na Rua Barbosa Rodrigues, São Francisco. Venha conferir. Você está precisando de serviços gráficos e de estamparia?
A Gráfica Estamparia R é a solução. Camisas personalizadas para seus eventos, fardamento para sua empresa, bandeiras e muito mais. Venha e confira. Localizada na Rua Barbosa Rodrigues 171, no bairro São Francisco. Fone para contato 99251-8627 ou 99497-9373. Gráfica Estamparia R. Você sabia que pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A música que você quer ouvir, a gente toca. Eu não vivo sem o teu amor. Eu não vivo sem o teu amor. Só aqui você tem a mistura perfeita. Música. Deus está cuidando